Oi pessoal, vamos agora com a aula sobre teoria geral do processo. Nós vamos falar nessa nossa videoaula sobre a jurisdição. O que é a jurisdição, quais são as características da jurisdição, para que a gente possa compreender o que representa essa função estatal tão relevante. Se a gente olha historicamente, e voltando um pouquinho, a gente vai perceber que desde Aristóteles, Montesquieu e tantos outros, falam e pregam e propõem a organização das funções do Estado de forma repartida, de forma diferenciada. Então a gente vai ter a função legislativa, a função executiva e a função jurisdicional. A ideia, lá atrás, ainda no modelo aristotélico, depois do modelo montesquiano, é de essas funções do Estado serem funções que vão se organizar desempenhando atividades diferentes, mas que em conjunto acabam por realizar efetivamente a ação estatal como um todo. Eles acabam por realizar essa ação estatal de forma completa. Depois, um pouquinho mais à frente, é agregada nessa equação a ideia do sistema de freios e contrapesos, ou seja, de que essa relação entre os poderes deve ser uma relação harmonizada através de métodos, de controle, métodos de verificação, em que um poder, de alguma forma, mesmo guardando a sua independência funcional, mesmo guardando a sua independência e a sua autonomia, possam interferir, possam gerar efetivamente, dentro dessa dimensão, essa perspectiva, tá, de que eles vão se organizar, se controlar e, de forma harmônica, gerar um todo. Então, só para citar um exemplo, o Procurador-Geral da República é indicado pelo Presidente da República, mas tem o seu nome aprovado pelo Congresso. Veja, por exemplo, o processo de impeachment do Presidente da República. Ele é autorizado pela Câmara, desenvolvido no Senado, sob presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal. São exemplos que nós encontramos na nossa Constituição brasileira dessa relação independente, porém harmônica, de forma a gerar um todo que se controla, um todo que cria mecanismos efetivos, robustos de controle. Então, diante disso, a gente vai ter essa figura. Mas a nossa aula especificamente é sobre a jurisdição. Quero conversar com vocês sobre a jurisdição. A jurisdição é essa capacidade que o direito tem, o direito regulamenta, mas é uma atribuição do Estado de dizer o direito no caso concreto. Então veja, a função jurisdição é uma função do Estado que se materializa no poder judiciário. Mas a grande atribuição dessa função jurisdição é, de forma concreta, de forma robusta, declarar, dizer efetivamente o direito no caso concreto. Juris, direito, dição, dicção, dizer o direito. Então, o Estado traz para si, recebe para si, a função de declarar o direito no caso concreto. Declarar a quem corresponde esse direito no caso concreto. É isso que nós vamos ter em matéria de jurisdição. Então, naquela relação que a gente pode imaginar entre o povo e o Estado, e aqui eu queria voltar um pouquinho em relação a isso, nós temos uma quebra muito importante, uma quebra absolutamente fundamental, no momento que a gente chega nas chamadas revoluções liberais. Estou falando da Revolução Gloriosa, no século XVII, estou falando da Revolução Francesa e da Independência Norte-Americana, no século XVIII. Então, esse processo faz com que, no Ocidente, a gente precisa localizar isso mais no Ocidente, a gente visualize de forma muito clara uma inversão na relação de poder. Então, o povo e o Estado passam a vivenciar uma relação de poder diferente, uma relação de poder onde os polos são alternados. Se antes o Estado era absoluto, eu sou o Estado é absoluto, agora eu passo a ter limitações. E essas limitações advêm do povo
que é aquele que é o legítimo e próprio detentor desse determinado poder. Então, nessa inversão, o povo, se nós imaginássemos uma conversa do povo com o Estado, o povo diria: olha, Estado, você continua existindo, eu preciso de você para que eu tenha a promoção das relações humanas, a regulamentação dessas relações humanas, a resolução dos conflitos interpessoais, mas aquele poder que antes você exercia de forma ilimitada, agora você já não o exerce. Lembre-se que agora o poder vem de mim. Portanto, eu limitarei o poder que efetivamente você tem. É essa estrutura que a gente passa a ter a partir desse momento histórico. Então, eu continuo com aquelas mesmas funções estatais: judiciário, legislativo e executivo. Repito, pensadas por Aristóteles, rediscutidas por Montesquieu, aperfeiçoada por outros autores clássicos, essa estrutura continua existindo. Mas a distribuição de poder entre elas vai ser alterada, porque o povo passa a limitar cada um desses poderes. Antes, esses poderes eles eram completamente limitados na sua atuação. Hoje já não são mais. Apenas por curiosidade, lembra a Constituição Imperial de 1824. Lembra que na Constituição Imperial de 1824 nós temos essa estrutura dos três poderes, ela continua, mas nós teríamos sobre os três o chamado poder moderador. O imperador, né, poderia exercer, no primeiro momento Pedro II, no primeiro momento Pedro I, no segundo momento Pedro II, poderiam exercer sobre esses três poderes a sua atuação como poder moderador. Ele teria uma ascendência constitucional sobre os outros. É um exemplo muito pontual, né, muito raro, de uma estrutura onde esses três poderes continuam existindo, mas eu teria um poder acima dentro de um plano constitucional. Isso está na Constituição de 1824. Mas fechando esse parênteses, voltemos. Então veja só, esses três poderes têm suas atribuições definidas e limitadas pelo povo. E o que é que o povo faz? Ele se utiliza da Constituição, a Constituição passa a ser uma carta constitucional e política, na qual ele vai delimitar a atribuição dessas três funções. Então, veja, lembra quais são as matérias constitucionais básicas: estruturação do Estado, repartição de funções, de atribuições, de competências e direitos e garantias fundamentais. Se você lê essas três matérias básicas, estruturação do Estado, repartição de competências e funções dentro do Estado e direitos e garantias fundamentais, você vai perceber que os três temas constitucionais essenciais, o que fazem é colocar esse Estado de pé com base nessa nova rotina, nessa nova estrutura, que é a estrutura advinda dessa limitação do poder do Estado. Onde a sociedade vai dizer: você existe, está aqui a Constituição delimitando o que é o poder judiciário, o que é o poder executivo, o que é o poder legislativo, mas você só vai atuar dentro daquilo que eu autorizar e observados os limites que eu, povo, legítimo titular, autorizar. Não é à toa que nós encontramos na Constituição brasileira a ideia de que todo o poder emana do povo e por ele será exercido. Não é à toa que nós temos no artigo 5º um extenso rol de direitos e garantias fundamentais que trazem aí a previsão do que efetivamente deve ser compreendido e estruturado como limites, limitadores para a atuação do Estado. Feita essa pequena introdução aí sobre os três poderes, vamos falar um pouquinho da jurisdição em si. A jurisdição, dentro dessa estrutura de Estado, é a função do Estado dedicada, como eu falei agora há pouco, à resolução de conflitos, à declaração do direito no caso concreto, a definir quem deve receber tal direito no caso concreto. Então, diante dessa perspectiva, nós vamos efetivamente ter na função judicial a promoção da pacificação social através da declaração de quem é o direito na situação de lide. Há um conflito, existe um choque, existe uma pretensão resistida, ou seja, o A quer um direito, o B entende que o direito na verdade é dele, há uma pretensão resistida aqui, A e B entram em choque, A e B entram em conflito, e como consequência desse conflito, nós vamos ter a necessidade de resolver essa questão. Eu posso resolver esse conflito de várias formas, né? Eu posso resolver através da mediação, da conciliação, da arbitragem, mas a jurisdição ela é um elemento fundamental para a resolução do conflito.
Existem diversas formas de resolução de conflitos. A jurisdição acaba sendo uma delas. Qual? Aquela forma de resolver o conflito através da atuação direta do judiciário, ou seja, do Estado, declarando nesse conflito A e B a quem compete, a quem cabe, quem é que possui o direito dentro desse contexto. É isso que a gente vai enxergar na jurisdição. Então, o que é a jurisdição? É a capacidade que o Estado tem de declarar, no caso concreto, qual é o direito e a quem corresponde. Ou seja, ele resolve o conflito, ele resolve a lide através de uma declaração efetiva, concreta, do direito, no caso concreto. E aí, com isso, ele transpõe o conflito, uma vez que ele não mais existirá, porque ele, enquanto Estado, exercendo esse poder que lhe foi delegado pelo povo, tem a autoridade, a legitimidade, a capacidade de dizer que o direito corresponde a fulano de tal, na briga entre A e B, o direito é de A. E ele terá, através da disciplina que o próprio direito nos dá, formas de, coercitivamente que seja, indicar como deve ser aplicado e executado esse direito. Ou seja, ele não apenas declara, mas ele garante a efetividade desse direito através de meios, se necessário, até mesmo coercitivos. Aqui eu estou falando de prisão, eu estou falando de busca e apreensão, eu estou falando de penhora, eu estou falando de sequestro, todos esses meios coercitivos que o direito regulamenta para que a jurisdição seja efetiva. Então, eu não só resolvo a lide, declarando a quem cabe o direito, como eu vou ter instrumentos efetivos de atuação para que esse direito se materialize. Então, entenda a jurisdição como essa função estatal que declara o direito no caso concreto e o efetivo. Ok?